Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, nos reunindo, né, para a gente aproveitar aí um tempo na nossa semana, né, na sexta-feira, para a gente poder passar aqui e refletir um pouco sobre espiritualidade na nossa formação humana enquanto gente. Boa noite. A proposta de hoje é um pouco diferente, tá? Normalmente, às sextas-feiras, eu costumo trazer uma temática que a gente acaba de uma maneira mais informal, mais descontraída, abordando essa temática sobre a ótica e a perspectiva da doutrina espírita. Aí, normalmente, é uma via onde eu coloco algumas coisas, né? E vocês vêm participando aqui no chat e tal. E hoje eu queria vir com um tema mais aberto. Aliás, vim sem tema, né? A minha proposta hoje é escutar vocês que estão se conectando aí, e eu gostaria de deixar aberto aqui o chat para que vocês que estão interagindo aqui pudessem trazer aí uma dúvida, uma curiosidade a respeito da doutrina e torcer aí, né, para que eu possa colocar, né, de maneira assertiva e que venha agregar um valor o meu olhar, né, a respeito dessa dúvida, dessa curiosidade. Então, eu estou propondo aqui uma ação hoje mais interativa, tá, gente? Então, vocês que estão conectados aí, manda um oi aqui no chat. E como provocação hoje, tá, gente? Coloca aqui no chat uma dúvida, uma curiosidade, tudo aquilo que você tem vontade de perguntar sobre o Espiritismo e nunca teve coragem de perguntar. Então, manda aqui no chat sua pergunta, sua dúvida, sua curiosidade. Vai ser a partir dessas perguntas, dessas dúvidas, dessas curiosidades, que a gente aí nos próximos 30 minutos, 20, 30 minutos, a gente vai estar trazendo aí alguma reflexão. Mas é importante que vocês coloquem. Se vocês não colocar nada no site, eu não vou conseguir interagir. Boa noite, Maria Lúcia. Tudo bem? Maria Lúcia. E aí? Quem mais que está aí? Eu estou vendo que tem as pessoas entrando aqui. Coloca aí pra gente. O que vocês gostariam aí de que tipo de curiosidade, que tipo de dúvida que vocês têm a respeito de espiritualidade? Vou ficar esperando. Se vocês não falarem, hoje é meu domingo. Hoje eu estou dependendo de vocês, da colaboração de vocês. Vou até escrever aqui. Oi, Vera, boa noite. É sempre bom, a Vera está sempre aqui. Vera, quais dúvidas, curiosidades que você sempre teve curiosidade, vontade de perguntar, mas nunca teve coragem de assim fazer? Aqui, a Maria Lúcia. A doutrina sempre tem novas dúvidas, mas me fala uma aí. O que você gostaria de saber? Algum fato que aconteceu? Boa noite, Cristina. Hoje nós estamos aqui reunidos e eu estou provocando vocês. Coloquem aqui no chat uma pergunta, uma dúvida, um tema que você gostaria de ter mais informações, que eu vou tentar, com aquilo que eu conheço, tentar colocar aí
uma reflexão, tentar colocar aí uma maneira de observar isso. Se vocês não escreverem nada, a gente vai ficar aqui. Oi, tudo bem? Como é que tá? Boa noite, olá. Hoje é uma sessão que nem o pessoal fala, né, no centro, sessão pinga-fogo, né? Eu não sei se é a internet que está com um delay muito tempo. Ah, aqui, ó, resgate entre espíritos. Uma mesma família, Evans. Ah, peraí, eu acho que é isso, viu, Vera? Acho que só digitou errado. Vai, Vera, vou te esperar você digitar aí. Vera é nossa parceira, toda sexta-feira está aqui acompanhando e contribuindo e colaborando. Deixa eu ver se eu acho que a Vera deve estar digitando aqui. Eu vou esperar mais um pouquinho. Se você também que está aí, ó, resgate entre espíritos da mesma família. Vamos lá. Esse é um tema bom e é muito bacana. Tem a ver com planejamento reencarnatório. Não necessariamente resgate, né? Mas vamos abordar resgate. Eu, particularmente, inclusive, acabei de ser pai. Meu filho nasceu agora, dia 30/7. Tá fazendo, segunda-feira faz 4 meses que está aqui conosco, né? E mais 9 que a gente se relacionava com ele na barriga. E provavelmente mais um tanto de outro tempo que a gente já se relacionava, né, em épocas passadas. Deixa eu só me organizar aqui, porque assim, vem um monte de coisas que eu tenho vontade de falar sobre isso, né? Dívidas entre família, isso aí. Imagina uma relação, tá? Imagina uma relação entre duas pessoas que confiaram uma na outra durante muito tempo. Constituíram família, um homem e uma mulher constituíram família e se dedicaram, abriram mão da sua família, né? Abriram mão de uma série de situações privativas em nome da família, em nome do outro, né? E de repente, com o passar do tempo, né? Imagina esse casal, né? De repente, com o passar do tempo, essa relação por algum motivo se desgasta. Às vezes, a gente se permite desfocar do nosso objetivo principal. A gente é pego, né? A gente se permite cair, né, em objetivos principais da família e desfoca. E aí esse fato de desfocar começa a fazer com que esse casal ele comece a se separar na sua intimidade, na sua confiança, na sua cumplicidade, no compartilhar, na colaboração. Não quer dizer que ainda não tenha sentimentos entre esse casal, mas imagina que isso começa, de repente, um homem ou uma mulher começa a armazenar determinadas circunstâncias e toda aquela relação que foi positiva num dia, ela começa a se desgastar. Porque para as pessoas estarem juntas, em algum momento da vida, fazia sentido elas estarem juntas. Tinha algo que fazia elas se conectarem. E às vezes acontece que ao longo da vida esse elemento de conexão ele se perde. Se perde porque pode ser que às vezes os olhares que estavam olhando para o mesmo horizonte, eles começam a se desconectar e cada olhar vai para um horizonte diferente. E às vezes acontece, né,
de uma pessoa se desfocar, mas a outra continuar focando na primeira. Isso causa desgastes significativos, isso causa rompimentos muito grandes, né? As relações, às vezes, começam a ficar comprometidas. E relações, às vezes, são cristais. Elas, às vezes, não se quebram, mas ficam traços, e você não tira esses traços. Ou então, às vezes, se quebra, e por mais que você remente, continua lá aquele traço, né? E a gente não sabe, muitas vezes, mensurar o quanto que isso tem impacto no outro. A gente não sabe mensurar o quanto que isso tem um desgaste, o quanto que isso cria trauma no outro. E, às vezes, esse trauma nos leva a cometer algumas situações que a gente se arrepende profundamente, né? E aí, chega a provocar, inclusive, distúrbios, brigas, e a depender da intensidade desse trauma ou desse machucar, faz com que as relações fiquem extremamente comprometidas. E aí, digamos que esse casal, diante disso, né, criou uma situação dessa, e ao ponto, né, da mulher se sentindo, sei lá, traída, a mulher se sentindo desrespeitada, a mulher se sentindo não mais amada, ela passou também a querer se afastar dessa relação, e o homem, criando uma situação hipotética, tá? Só para a gente criar um cenário. E o homem, o marido, né, o esposo, ele não admite essa perda, ele não admite essa mulher querer seguir o caminho dela, começa a provocar uma série de situações complicadas, inclusive de agressão, e aí todo aquele sentimento que um dia juntou os dois, ele fica doente e torna-se um peso, um fardo. E por desencargo, né, por algum motivo, esse casal ele se separa com essas dores, com essas mágoas profundas, uma família dilacerada muitas vezes, os filhos no meio dessa confusão, né, complicada. E aí os filhos acabam muitas vezes se desestruturando também, né, diante desses pais que não estão organizados, né? E a família desses filhos acabam muitas vezes repetindo o modelo que tinha como exemplo de cima, e ficam famílias desestruturadas também. E aí a espiritualidade, uma das formas que tem, uma das maneiras que a espiritualidade tem para poder dar oportunidade de refazimento dessas relações, é fazer com que os espíritos, ora desencarnados, eles passem por um processo de conscientização, passem por um processo de um trabalho, um labor de desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico, mental, no plano espiritual, que eles passam por um processo de atendimento, de mentoria, de auxílio, e consigam se restabelecer no plano espiritual. Mas eles entendem que essa causa original que eles provocaram nos descendentes, de alguma maneira eles precisam voltar e reestruturar isso. E aí acontece um planejamento de um resgate dessas relações todas, né? Então, os filhos ou os netos, né, que foram oriundos dessa relação mal estruturada, acabam repetindo esses exemplos. E aí esses espíritos, né, voltam no sentido de demonstrar e reestabelecer elos. E a gente começa a perceber isso em famílias. Eu percebo isso na minha família, né? Eu percebo que durante algum tempo, é muito bacana isso, durante algum tempo a nossa família era muito unida,
A gente tinha alguns elos de união. A minha avó era um desses elos, ela hoje não está mais encarnada. E ela era o ponto de conexão de todo mundo. Com o desencarnar dela, a família acabou se afastando um pouco. E agora, não que a minha avó esteja regressando, tá? Ou os meus avós, enfim. Mas eu percebo agora nos netos um novo reencontrar da família. É o aniversáriozinho do neto, do sobrinho, etc. E a família, de novo, ela começa a se reconectar, mais madura, mais serena, num outro patamar, num outro estágio, que a gente está um pouco mais aberto, que a gente também se entenda mais conosco mesmo e com os nossos, né, familiares. E aí os netos, os sobrinhos e também, por que não, os bisnetos, acabam sendo esses seres que vão, de novo, criando situações de reconexões diferentes. E aí faz com que essa relação desestruturada ela comece a se aproximar dentro de um patamar diferente e começa a haver um resgate das relações dessa família. Eu estou colocando um exemplo pequeno e simples, tá? Que acontece. E vai também em situações muito mais graves, de abusos entre pais e filhos, né? De agressões entre cônjuges, né? De violência de filhos com os pais, ou mesmo de netos com os avós, né? E que essas agressões e que esses desequilíbrios, né, acabam criando traumas significativos. E aí, o reencarnar num outro estágio evolutivo, né, de desenvolvimento moral, em um outro momento onde todos os elementos desse elo familiar estão num outro contexto, numa outra situação, é o que muitas vezes é necessário para que haja uma reconstrução desses elos espirituais. Que haja, muitas vezes, a conscientização e a valorização desses elos espirituais. Deixa eu ver o que a Maria Lúcia colocou aqui para a gente poder trazer para essa discussão. Se você mata uma pessoa em legítima defesa, protegendo você e família, qual a consequência desse ato espiritualmente? Ou mesmo um acidente de carro onde você está dirigindo e outra pessoa morre em consequência desse acidente. Gente, eu vou dar a minha reflexão com relação a isso, tá, Maria Lúcia? Eu não acho que é natural da vida tirar a vida. Tá? Quando a gente mata em legítima defesa, esse talvez seja o último subterfúgio que a gente tem para poder proteger a vida dentro do estado evolutivo que nós estamos. E aí eu já comentei isso em vezes passadas, tá? Que quando a gente estava num estágio evolutivo anterior a esse que nós estamos agora, que é o estágio evolutivo do homem, ou hominal, no estágio evolutivo animal, o instinto de sobrevivência ele era o que predominava, né? O animal tem instinto de sobrevivência, ele não tem consciência da vida, ele tem instinto de sobrevivência. Enquanto instinto de sobrevivência, ele faz de tudo para proteger a vida, inclusive tirar a vida de outros animais. Isso é natural para eles. Isso faz sentido naquele modelo evolutivo. E quando a gente está nesse modelo evolutivo, que a gente tem consciência e razão dos atos, tá? Se a gente repete esse modelo de instinto de sobrevivência, significa que a gente ainda tem dentro de nós, tá? Não mais a razão e muito mais a emoção predominando nos nossos atos, o instinto. Às vezes a gente faz isso, a gente pode cometer isso. Eu particularmente não conheço ninguém que chegou a passar por uma situação como essa. Mas há de se lembrar que toda a vida ela é importante. E quando a gente faz isso, às vezes, mesmo que seja para preservar a minha vida, eu estou tirando a vida de alguém a qual é importante e tinha um planejamento dentro de um rol.
Isso não se justifica. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso preservar a segurança dos outros, daqueles que não têm condição e por aí vai. E esse é um dilema muito grande. E a grande pergunta é, será que tirar a vida do outro é a nossa única possibilidade de subterfúgio? Será que eu, em estado racional, mental, sereno, equilibrado, assim o faria? Eu não sei responder sobre isso. Eu hoje, tá, Maria Lúcia, eu acredito que isso é errado. Mas eu nunca me submeti a uma situação dessa, eu não sei como é que eu vou reagir numa situação dessa. E pode ser que o meu desenvolvimento, a minha serenidade espiritual em uma situação dessa, faça com que eu fique agressivo e faça com que eu agrida, tá? Mas hoje, aqui, agora, nesse momento, eu entendo que isso é errado. Eu entendo que isso não é o ciclo natural das coisas. Eu entendo que isso não é aquilo que é o ciclo natural de vivermos numa sociedade, numa comunidade harmônica, numa comunidade, numa sociedade, numa relação aonde eu tenha o outro igual a mim, né? Então é uma situação muito drástica. E quando isso acontece, tá certo? E a gente toma consciência disso, muitas vezes isso também é criado em nós um trauma. E muitas vezes esse trauma ele precisa ser trabalhado, às vezes não só nessa encarnação, mas em outras encarnações, até para que a gente se perdoe e a gente perdoe a situação. Porque há de se lembrar que a vida que a gente tira de uma outra pessoa, aquela outra pessoa para uma terceira pessoa é algo importante. Então, se de repente é um ladrão que eu estou tirando a vida, né, desse ladrão para proteger a minha família ou proteger a minha vida, há de se lembrar que esse ladrão pode ser um pai de família de uma criança indefesa, abandonada, e o motivo dele estar roubando pode ser derivado de uma situação social da qual ele se colocou e levou ele a isso, por mais que ele tenha o livre-arbítrio de escolha. E esse é o desafio dele, como é que diante daquele contexto dele ele vai escolher algo que não seja a violência, que não seja o roubo. Mas de repente escolheu isso, ele foi a escolha dele, a consequência dele, e ele acabou sendo morto por essa consequência, e eu, na minha situação, estou defendendo a minha família, está tudo certo. Como eu também não defendo, tá, nada desse tipo. Então a vida para mim é algo sagrada e ela precisa ser celebrada, precisa ser respeitada no seu mais alto grau de importância. Então quando isso acontece, isso é algo que vai contra a naturalidade do desenvolvimento espiritual. E se isso vai contra, isso cria traumas, cria responsabilidade. No meu caso, que eu estava talvez, se eu estivesse defendendo a minha família ou defendendo a minha vida, isso vai ter um atenuante, mas isso não me tira a responsabilidade de ter causado uma situação como essa. E aí eu preciso desenvolver e trabalhar isso. Há de se lembrar que há pouco tempo atrás a gente resolvia as nossas diferenças assim, né? Nos duelos, na bala, na espada. E isso lá atrás era algo um pouco mais natural do que hoje, assim não é. Né? Hoje, no nosso desenvolvimento, na nossa consciência a respeito da vida e das relações humanas, isso não é algo natural, né? É algo que está fora da normalidade. Mas não justifica eu também usar de elementos dessa forma para tentar corrigir esse problema. Não é assim que se corrige. A correção disso é diferente. A correção disso é evitar que uma pessoa chegue a esse estágio que precise roubar, que precise matar. E aí é o nosso desafio. A nossa missão é fazer com que as nossas relações sejam relações mais estruturadas, mais justas, mais equilibradas. Não só a minha relação, mas a minha e de todos aqueles com quem eu convivo. E muitas vezes, a gente olhando somente para as nossas necessidades faz com que a gente não compartilhe com o outro, com o próximo, aquilo que eu tenho de sobra. Seja daquilo que eu tenho de virtude, seja aquilo que eu tenho de estrutura, seja aquilo que eu tenho de situação. E qual que é o meu papel nessa vida? É simplesmente olhar para mim, para minha família e não se importar com o outro, não se importar com uma sociedade que está desequilibrada, desajustada? Qual que é a minha contribuição, já que eu sou abençoado por ter uma estrutura um pouco melhor?
O que eu posso fazer para poder, a partir dessa minha condição, poder provocar no outro algo similar? Esse é o senso de justiça, né? Sei que durante uma guerra vai depender da forma, do pensamento, quando você atirou. Bom, primeiro que guerra está errado, né, gente? Já começa por aí. Não existe guerra. Guerra é um ato extremamente animalesco de tentar resolver uma coisa que a gente não conseguiu resolver de forma sensata, racional. Então já começa errado. Então o princípio é a guerra. Não tem por que ter guerra. Não existe por que ter guerra. Vocês sabiam que morre hoje mais gente de obesidade do que por fome? E se as pessoas morrem de obesidade é porque tem excesso de comida. Vocês já viram o quanto de desperdício de recursos que nós fazemos no nosso dia a dia, em detrimento, muitas vezes, daqueles que não têm aqueles recursos? Eu estava pensando aqui esses dias, né? Faltou luz no Amapá uma semana lá, 10 dias, não sei, tá certo? E eu aqui em casa com um bocado de luz acesa. Olha como é que é estranho um negócio desse. Hein? Então, assim, a questão não é atirar na guerra. Desculpa, tá, Maria Lúcia, a minha situação aqui, mas o erro é a própria guerra. Não tem que ter guerra. A gente já está num estado de evolução e de consciência a respeito do valor de vida, que a gente tem que aprender a resolver as nossas situações de maneira mais inteligente, de maneira mais racional. O que a nossa principal diferença entre o homem e o animal é a capacidade de raciocinar e a consciência dos atos. Então não faz sentido uma coisa dessa. Né? E só a guerra, quer dizer, já tem um velho ditado, né? Quando um não quer, dois não briga. Então, assim, se está tendo guerra é porque tem dois elementos aí que estão espiritualmente pouco desenvolvidos. E tem um bocado de gente que está apoiando esse negócio. Sendo você um soldado, eu não estou na guerra. Não faz sentido eu ir para a guerra. Essa é uma situação, Maria Lúcia, que na minha cabeça não faz sentido algum. Acho que o nosso papel não é esse. Os líderes não têm que ter esse papel. Quanto mais a gente fomenta esse tipo de discussão, mais a gente provoca esse tipo de contexto. Não faz sentido isso. A gente tem que aprender a entender que existem divergências na nossa vida. E a guerra, muitas vezes, é justamente essa falta de compreensão. A guerra é muitas vezes em busca de eu querer impor sobre o outro aquilo que é o meu pensamento. E quando tem a divergência, eu quero impor e vou através da força. A guerra, muitas vezes, ela se dá num discurso de justiça ou de proteção, mas que no fim, quando você entende, os princípios são outros, os interesses são outros, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com proteção. Quando você vai ver, os interesses é uma corrida armamentista. Quando você vai ver, os interesses são de ordem econômica. Quando você vai ver, os interesses são de ordem de domínio de uma cultura sobre outra. Então está errado isso. Não tem que ter guerra. E aí eu vou te trazer um contraponto nesse aspecto chamado Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele foi um advogado que se formou na Inglaterra, se não me falha a memória, formou na Inglaterra. E quando ele vai, né, e retorna para a Índia, né, ele faz um movimento anti-violência. Contra quem? Os ingleses. Então, vou te dar um exemplo de como é que você combate a violência. O território, o país era dominado pelo colono, que usava de força bruta para esse domínio. E a maneira que o povo teve de combater essa violência foi a não
violência. E foi um dos maiores movimentos de paz que aconteceu. Eu vou te dar um outro exemplo, tá certo? Apartheid na África do Sul. Mandela foi preso. Ficou muito tempo preso. E quando ele sai da África do Sul, ele vai brigar de forma pacífica dos direitos iguais. Então, assim, nós temos vários exemplos, né, próximos à nossa história, tá, de como que você precisa se inspirar para combater esse tipo de coisa. E a gente não precisa ir longe, não, tá, gente? Isso acontece aqui próximo a gente. Quantas e quantas famílias que foram agredidas, tiveram seus filhos muitas vezes agredidos. Aqui a gente tem várias histórias de mães que os filhos foram mortos por violência e por aí vai, e o que elas estão fazendo é um movimento contrário à não violência. Porque se for nessa onda de que eu estou na guerra e que eu vou defender, etc e tal, eu estou voltando a um estágio evolutivo da regra de Talião, da lei de Talião, de olho por olho, dente por dente. Isso não é evolução, tá? Isso é a gente retroceder e retroalimentar uma coisa que aconteceu lá atrás. E aí, esses espíritos que estão regressando nesse novo mundo, e há de se lembrar que nós estamos dentro de uma transformação planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, esses espíritos que estão começando a vir são justamente os que estão provocando essas revoluções. Eu vou dar um outro exemplo. Agora, Floyd, aquele negro que foi morto nos Estados Unidos com ajoelhada lá nas costas, no pescoço, que morreu por asfixia. Olha o que desencadeou no mundo com relação às vidas negras importam. Olha o que aquilo aconteceu. E também provocou algumas situações de violência e por aí vai. Mas observem os líderes. Observem a manifestação, ela é pacífica na maioria das vezes. Nós tivemos aqui, aí eu vou colocar o Hamilton, né? Piloto negro de Fórmula 1, e olha o movimento que ele puxou para ele. Né? Em cada campeonato ele ia lá, se ajoelhava com a camiseta Vidas Negras Importam. Black Lives Matter. Estava lá. Os jogadores da NBA, jogadores de futebol americano, tem cenas de jogadores brasileiros se consolidando, se solidarizando com esse movimento inteiro. Então, desculpa, tá? Mas eu discordo que o fato da gente sofrer violência justifica eu usar da violência. Mas eu estou falando isso, gente, assim, com toda a pureza de coração. Eu estou falando isso aqui, né? Sentado na minha cadeira, na minha casa, seguro, tranquilo, pacificamente falando. Eu não sei se amanhã ou depois eu sair na rua, tá certo? Eu não sei. E se de repente eu tiver a minha vida em risco, ou ver a vida de algum familiar meu em risco, como é que eu vou reagir diante disso? Eu espero que, inspirado nesses exemplos e através da consciência da minha responsabilidade espiritual, eu esteja preparado de reagir de forma mais pacífica possível, para eu não retroalimentar esse processo. E aí é um estado de vigília. Então, esse regresso desses espíritos que já passaram por isso e sofreram as dores disso, muitas vezes vem agora, diante de nós, nas nossas relações, mostrar que é possível passar por essa violência e reagir de forma diferente, sem violência. E aí eu vou trazer essa questão
né, que a Vera trouxe lá no início, né, que é de um resgate. Resgatar uma relação sem violência, resgatar uma relação pautada no equilíbrio, na paz, na harmonia. E aí vem a grande missão de espíritos que estão vindo agora, que são espíritos que já passaram lá atrás por situações diferentes, foram preparados e agora estão vindo aqui para poder demonstrar isso para todos nós e nos inspirar para isso. Né? E aí essas relações servem para isso. Bom, gente, desculpa se eu me empolguei um pouquinho e se foi um discurso em relação àquilo que eu acredito e àquilo que eu defendo. E muito dessas minhas crenças são oriundas do entendimento da nossa responsabilidade espiritual, da nossa consciência espiritual, desse nosso processo de desenvolvimento e aprimoramento humano e espiritual, né? E se eu não tivesse, talvez, esse tipo de pensamento, de consciência, de aprimoramento, pode ser que, às vezes, numa situação dessa, eu estaria retroalimentando esse processo. E ao invés de eu evoluir, caminhar no processo, eu estaria estagnado e parado nesse processo. Então, eu não tenho dúvidas que diante do meu caminho tem vários espíritos que são para trazer esses meus resgates de vidas passadas, de forma a restabelecer elos mais salutares, elos mais equilibrados, elos mais serenos, pautados, né, no respeito, na justiça, pautados no amor que a gente tem que ter ao próximo, né? E ter amor ao próximo é ter amor a todos aqueles que nos rodeiam, né? E aqueles que mais precisam do nosso amor são aqueles que mais nos testam, são aqueles que mais nos provocam, né? E às vezes as provocações são bem duras. Mas, minha gente, sempre haverá um resgate, com certeza, Maria Lúcia, eu concordo com você, sempre haverá um resgate. Até porque nós estamos em um estado de evolução, nós somos espíritos imperfeitos, estamos num processo de desenvolvimento. Então, é um processo de vai resgatando, e a gente vai equilibrando e diminuindo essas situações ao longo desses processos, esses ciclos reencarnatórios. Minha gente, gostaria de agradecer, desculpa se eu me empolguei aqui, tá? Mas esse é um tema muito bacana, que valeria a pena a gente estar conversando sobre ele bastante, tá certo? A gente volta na sexta-feira que vem, tá? Uma boa noite aí para todos vocês, tá certo? Que Deus nos guie, que os nossos espíritos, os nossos guias, nossos anjos, nossos mestres, mentores, nos traga aí a intuição, a inspiração, tá? Para que a gente possa, diante dos desafios da vida, a gente possa fazer escolhas e tomar decisões que sejam mais acertadas. E que a gente possa, diante do tempo, estar restabelecendo vínculos e relações mais duradouras, mais harmônicas, tá? Um grande beijo no coração de vocês, espero que essa temática possa ter feito todos nós refletirmos um pouco, e de repente, não precisamos ir para a guerra não, tá, gente? Mas nessa guerra nossa do dia a dia, das nossas relações de casa, do trabalho, da família, do trânsito, né? Do jogo de futebol, que as nossas devolutivas não sejam de um soldado, que as nossas palavras não sejam balas que machuquem o coração de ninguém, muito pelo contrário, que a gente tenha um olhar de caridade, que a gente tenha um abraço fraterno, e que a gente use muito mais do coração e do bom senso, do que muitas vezes daquela emoção que extravasa e ela é irracional, tá, gente? Um grande beijo para todos vocês, a gente se vê na próxima sexta-feira, tá bom? Um grande abraço, gente.